Graça e paz a todos. Neste capítulo, Paulo fala da apostasia que viria e dos desvios da sã doutrina, como a proibição do casamento e a abstenção de alguns alimentos que Deus criou e que deveriam ser comidos com ações de graças. Aconselha também a Timóteo a exercer a piedade. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Infelizmente, esses dias já chegaram. Logo, já estamos nos últimos dias. Criaram um monte de doutrinas que vão contra a palavra de Deus. Alguns grupos proíbem o consumo de alguns alimentos e pregam a guarda do sábado pelos gentios, sendo que a única restrição que os apóstolos pregaram para os gentios foi para se absterem de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Outros criaram a doutrina da prosperidade, na qual o dinheiro passa a ser mais importante que as pessoas, e por aí vai. Contudo, o mais preocupante é que querem adaptar a Bíblia ao mundo em que vivemos. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Se damos graças a Deus pelo alimento que estamos comendo, tal alimento deixa de ser impuro pela palavra que diz que tudo que Deus criou é bom. O gentio não tem restrições de alimento como os judeus tinham. Talvez por essa razão Paulo falou sobre isso, porque alguns judeus convertidos queriam impor essas restrições aos gentios. Os cristãos têm o Espírito Santo que nos mostra o certo e o errado e trabalha em nossas consciências. Desta forma, se sua consciência te diz que é certo comer, assim faz. Mas se diz que é errado, não coma. Dê uma olhada em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Quantas fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Quando confrontado pelos fariseus e escribas por causa de seus discípulos que comiam pão sem lavar a mão, Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O que comemos ou bebemos não é importante, mas o que fazemos de bom ou mal que é importante, porque mostra o que realmente somos. Alguns judeus convertidos queriam impor as práticas judaicas aos gentios, e Paulo combatia isso, porque ele sabia que os cristãos tinham novas leis que eram superiores às anteriores, que é a lei do amor. Portanto, a piedade, a caridade, a ajuda ao próximo é mais importante. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens,
especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Nossa esperança e fé tem que ser em Deus, não em homens. Os homens são falhos e, se confiarmos cegamente neles, vamos nos decepcionar. Deus enviou o seu Filho Jesus para que todos que nele creem tenham vida eterna. É a Jesus que devemos seguir, é nele que devemos confiar e tudo o que precisamos saber está em seu Evangelho. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não podemos nos deixar intimidar pelos preconceitos das pessoas que, por ignorância ou estupidez, se acham melhores. Paulo mostra que combatemos isso com as nossas ações de amor, respeito, sinceridade e fé. Não devemos retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem, porque, agindo assim, podemos constranger nossos ofensores. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Muitas das coisas que estão acontecendo na igreja seriam evitadas com a leitura e o estudo da Bíblia. Mas, infelizmente, muitos preferem aceitar o que é dito para elas, porque confiam em seus líderes cegamente e não procuram ver na Bíblia se o que seus líderes falam está de acordo com ela. Quando Jesus disse, deixa-os, são cegos condutores de cegos, ele estava falando dos fariseus e dos escribas, que eram líderes dos judeus e que estavam criando doutrinas e colocando-as acima dos mandamentos de Deus. Da mesma forma, está acontecendo com os cristãos hoje. Líderes arrogantes, gananciosos e aproveitadores estão criando doutrinas e as colocando acima dos evangelhos de Jesus. E com isso, muitos estão se convertendo a esses líderes e seguindo suas instituições religiosas, ao invés de se converterem a Jesus. Não é à toa que os templos estão cheios de pessoas vazias do Espírito de Deus. Chegamos ao fim desse capítulo, espero que tenha sido útil. Se gostaram, compartilhem, deem o seu like, para alcançarmos mais pessoas. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.